aula passada, só para dar um geral aqui para vocês que não estavam, não ficar de fora, eu passei, como o Diego entrou, eu dei aula para ele. Mas basicamente o que nós estávamos falando era da globalização, tá? O que é a globalização? Globalização é o mundo interligado, né? O mundo como uma rede interligada pelo avanço da tecnologia, né? Da informação, dos transportes, né? Então, por exemplo, hoje você consegue comprar produtos da China, lá dos Estados Unidos, da Europa, e receber em questão de dias, né? Você pode se comunicar com alguém do outro lado do mundo em questão de segundos, né? Nem nós estamos aqui agora mesmo, né? Eu estou aqui, vocês estão escutando aí, mesmo que vocês estejam almoçando, né, Diego? Mas vocês estão escutando eu falar e podem me responder, podem me ignorar, né? Mas a gente está se comunicando, né? Em tempo instantâneo, né? E é, mesmo a quilômetros de distância, né? Porque eu imagino que ninguém mora aqui perto de mim, eu não sei, né? Vai saber, às vezes mora, né? Mas mesmo que mora, está longe um do outro, né? Não estamos um do lado do outro. Então, isso que é a globalização, o mundo interligado pelo avanço dessas duas áreas, a comunicação e o transporte, né? Então, um mundo que era separado, afastado, que tudo levava meses, anos, dias, meses, às vezes anos para acontecer, hoje acontece num tempo muito rápido, né? E, então, para hoje, nós vamos ver, então, toda essa questão, né, das comunicações, dos transportes e dos fluxos mundiais, tá? Nós vamos ver como que isso vai nos ajudar nesse processo da globalização, tá? Então, nós vamos falar de cada um desses três aspectos, tá? Que estão relacionados com a globalização, certo? Então, ó, desde o aperfeiçoamento das caravelas, houve muitas invenções que promoveram avanços nos transportes e nas comunicações, contribuindo para a integração do espaço geográfico mundial. Por quê? Até então, até lá na época do descobrimento das grandes navegações, o mundo estava separado, né? Nós falamos sobre isso quando a gente fala de globalização. O mundo, ele era o que nós chamamos de aldeia global, ou aldeias globais. Nós tínhamos regiões, né? Então, nós tínhamos a América, nós tínhamos a Europa, a África, separados, que não tinham contato, não tinham relações, né? Vai ser com as grandes navegações que essas relações vão acontecer. A América vai ser descoberta, a Oceania vai ser descoberta, e o mundo passa a se relacionar. Então, ela é a primeira invenção que permite isso, né? A maior parte dessas invenções, como locomotiva, telégrafo e automóvel, surgiu entre a primeira Revolução Industrial e as primeiras décadas do século XX, né? Então, ali em 1700, 1750, nós temos a Revolução Industrial, que nós temos a invenção do motor a vapor, que vai permitir o desenvolvimento, a criação de máquinas e de formas de transporte novas, né? Então, surge a locomotiva, vai surgir o telégrafo, que permite... o telégrafo, pessoal, ele é o antecessor do telefone, tá? O telefone fixo, né, que a gente fala, ele veio do telégrafo, que basicamente, aqui, ó, é esse aqui do meio, ó, embaixo, tá? Isso aqui é um telégrafo. Ele basicamente ele enviava sinais, né? A comunicação tinha um fio ligando um aparelho ao outro e ele batia aqui e mandava sinais, tá? Não era tipo transmissão de som, era sinais, toques, tá? Então, usando código Morse. Então, cada letra respondia a uma combinação de toques, né? Toques curtos ou longos. Então, por exemplo, não é assim, mas por exemplo, eles definiam uma letra, vamos pôr, letra A, é um toque curto. Letra B, é um corte, um toque longo. A letra C, é um curto e um longo. A D, é um longo e um curto, e por aí vai. Então, eles faziam a comunicação dessa forma. Então, pensa para mandar uma mensagem, levava ainda mesmo que fosse muito mais rápido que a carta, porque a carta, o carteiro tinha que levar até o lugar, né? Aqui no telégrafo ele vai quase que instantâneo, né? É o tempo de percorrer o sinal elétrico, transcorrer pelo fio, né?
Então, mas mesmo assim, ele tinha que mandar letra por letra, não dava para ele mandar frase. Ele não falava e saía a voz, ia mandando letra por letra. É como se você fosse mandar uma mensagem no WhatsApp e você só pudesse mandar uma letra de cada vez. Então, se você fosse falar bom dia, você tinha que mandar B, mandar O, M, aí dava um espacinho, T, I, A, né? Hoje a gente manda tudo, ou então manda um áudio, né? Mas naquela época era dessa forma, tá? É, e o automóvel, né? Também vai surgir nessa época, lá no finalzinho da Revolução Industrial, quando se cria o motor a combustão, tá? O motor a vapor é aquele que funciona com a queima de combustível, aquece a água, gera o vapor e movimenta os pistões e tudo mais, né? O motor a combustão é feito pela queima de combustível, né? Em vez do vapor, é o combustível que é queimado, né? A gasolina, o diesel, que gera essa força, né? E aí, atualmente, os meios de comunicação e transporte continuam sendo aprimorados para garantir o fluxo de mercadorias, pessoas e informações, né? Então, aqui na imagem que eu estava mostrando, nós temos as diversas tecnologias que foram criadas, né? Então, primeiro a caravela, né? Esse barco a vela antigo, né? Que foi uma inovação, porque até então os barcos eram muito pequenos, muito frágeis, então eles não conseguiam fazer viagens longas, né? Então se viajava muito pouquinho. Quando viajava mais longe, era liberando a costa, tendo que parar de tempos em tempos para reabastecer, porque era muito pequeno. A caravela não, a caravela era grande, então ela é resistente, então ela pode viajar por muito tempo, pode levar muito alimento e água dentro dela, e ela é resistente a tempestades, então ela pode, não precisa mais ir só seguindo a costa, ele consegue viajar pelo mar adentro e tudo mais, né? Embaixo aqui da caravela nós temos uma prensa, tá? Uma prensa para se produzir textos, tá? Porque até a invenção da prensa, tudo era escrito à mão, né? Qualquer comunicação você tinha que escrever, né? E não tinha caneta ciferográfica, né? Era aquelas penas de ave, né, que ia usando tinta no pote, naquelas tintas no potinho, né, que a gente vê em filme, coisa antiga, né. Então aqui, ó, o que que eles fizeram? Eles inventaram uma forma, eles faziam as letras de metal, montava ali o texto com essas letras de metal, os tipos, né, que eles chamavam, passava a tinta em cima e aí colocava uma folha de papel em cima dessas letras de metal e apertava. Aí é basicamente um carimbo, tá? E aí saía lá a página bonitinha, o texto, tá? Depois nós vamos ter a invenção da máquina de escrever, nós vamos ter a invenção do computador e por aí vai, né? O telégrafo que eu já falei para vocês, que vai ser o precursor do telefone fixo, né? Aquele de linha. E aí depois nós temos o celular, que nós temos hoje, né? Que já disse que no futuro nós vamos ter a internet, a comunicação direto no nosso cérebro, né? Ou nos nossos olhos, né, dependendo do tipo que for. E aqui, ó, a transporte a caravela, depois nós temos a máquina, nossa, gente, a locomotiva, né, movida a vapor. Hoje em dia nós já temos movidas a depois tivemos as movidas a diesel, gasolina, e hoje já tem trens elétricos, né, que são muito mais rápidos. E os aviões, né, que tem aquela disputa, né, entre os americanos, né, os irmãos Wright e Santos Dumont, né, de quem realmente inventou o avião, né. E então, ó, pessoal, os transportes. As caravelas então vão ser essa grande inovação tecnológica durante o período do capitalismo comercial das grandes navegações, né? Porque se a gente pensar, comparar ela com os nossos meios de transporte hoje, ela era muito precária, né? Era um barquinho de madeira, com vela, muito lento, viajava ali a 16 quilômetros por hora. Imagina fazer uma viagem do Brasil na Europa, viajando a 16 quilômetros por hora. Você levava quase um ano inteiro para fazer essa viagem, né? Mas, na época, foi algo inovador, né? Por causa de como eram os transportes na época, né? Então, a evolução dos meios de transporte proporcionou o aumento na velocidade do deslocamento. Então, ficou mais rápido, né? Então, mesmo ela, para nós, hoje sendo muito devagar, para a época era rápido, né? Então, lá, no período das grandes navegações,
eram necessários alguns meses para realizar o trajeto Europa-América do Sul, né? Levava ali alguns meses, demorava um tempo. Atualmente, bastam apenas algumas horas para o mesmo trajeto de avião, tá? Então, olha para vocês verem, o que levava meses, hoje a gente leva algumas horas, né? Porque o avião não tem que enfrentar problema é, mar agitado, ele não tem que enfrentar vazamento dentro do navio, né? O avião, se tudo estiver bem com ele, ele vai tranquilo, mesmo que tenha uma tempestade, ele consegue passar, né, com certa facilidade, né? E aqui, ó, nós temos essa imagem que mostra para a gente o encolhimento do mundo, né? Basicamente, ele está mostrando o quanto que se ganhou de tempo nos deslocamentos graças às inovações tecnológicas, né? Então, lá, a evolução do sistema de transporte, ele vai levar às mudanças na sociedade e na economia, né? E aí os sistemas de transporte hoje cobrem o mundo inteiro. Então, lá, entre 1500 e 1840, as viagens eram feitas de carruagens e barco à vela, no máximo 16 quilômetros por hora. Então, ele mostra que o mundo está grande porque ele tava tudo muito, muito longe, né? Demorava muito para se ir de um lugar para outro. Então, o mundo, ele era muito grande, né? E aí, ele vai começar a diminuir. Por quê? As viagens começam a ficar mais rápidas, né? Com a tecnologia, com o avanço, as novas tecnologias, as viagens se tornam mais rápidas. Então, lá, entre 1850 e 1930, nós temos as locomotivas a vapor, que atingem até 100 quilômetros por hora, e os barcos a vapor, que atingem até 57 quilômetros por hora. Para nós hoje é até devagar, mas para aquela época era muito rápido se comparar com o que era antigamente. Então ficou tudo mais próximo, muito mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui, o que foi? Ah, tá. Então, a gente vê que ficou muito mais rápido, né? Aí, ó, década de 50, a invenção do jato de passageiro, né? O início do uso, né? Dos aviões a jato, né? Porque até então, os aviões eram aqueles aviões com hélice, né? Então, ainda era relativamente devagar, né? Viajava ali a 100 quilômetros por hora, né? Não era tão rápido. Mas aqui, na década de 50, começa a se usar os aviões a jato. Então, olha lá, que atinge entre 480 e 640 quilômetros por hora. Então, olha lá, o mundo ficou já pequenininho, né? Porque já se leva só algumas horas, né? Um dia para fazer uma viagem longa, né? E aí, a partir da década de 60, novos jatos que atingem de 800 a 1.110 quilômetros por hora. Então, o mundo ficou lá, piquititinho, né? Então, hoje você já faz uma viagem, tipo, o Brasil. Você leva algumas horas para ir, uma hora e pouco para ir de um lado ao outro do Brasil. Para ir daqui na Europa é questão de umas 3, 4 horas, quando muito, né? Então é muito rápido, né? Até pensando na nossa realidade, gente. Vamos pensar aqui. Ó, a minha família, hoje todo mundo está aqui do lado aqui de Guaxupé, mas originalmente eles moravam lá em Monte Belo. Para vir de Monte Belo para Guaxupé, lá na época do meu pai, quando ele era jovem, ali com seus 20, 30 anos, eles tinham que vir de trem, né, na Mogiana. Então, se levava, às vezes, o dia inteiro para chegar de Monte Belo aqui, imagina. Hoje, você indo de carro, você leva 40 minutos, né? Por quê? É muito mais rápido. O carro é muito mais rápido do que o trem, né? Então, consegue-se ir mais rápido, dependendo de quão pesado é o seu pé, às vezes você vem até mais rápido que 40 minutos, né? Então, e agora pensa antes disso, quando não tinha o trem para ir de Monte Belo a Guaxupé, você tinha que vir, não tinha carro, não tinha trem, como que você fazia? Você vinha ou a pé ou a cavalo, ou de carroça, né, carruagem. Levava mais do que dia, né? O meu pai conta a história de quando ele era menino, ele ia com o avô dele fazia, é, tinha tipo um alambique, fazia pinga e fazia. Como é que fala, gente? Nossa,
Sumiu a palavra. Oh, aquele doce que é feito de cana-de-açúcar, gente. Nossa, esqueci totalmente. Rapadura, né? Eles faziam rapadura. E ele vendia rapadura aqui em Cabo Verde, Botelhos e Poços de Caldas. E aí, como que ele trazia? Ele era um produtor rural, não tinha dinheiro para ter um carro, uma caminhonete. Mesmo que já existisse, né? Já tinha carro naquela época, 1950. 50 e, final de 50, começo de 60. O que que ele fazia? Ele vinha de carro de boi, tá? Enchia lá o carro de boi de rapadura e vinha vender. Então, meu pai acompanhava ele. Não era questão de assim, ia de manhã e voltava de noite. Não, eles posavam, levava dias, tá? Só para chegar em Cabo Verde, que é a primeira, eu levava acho que mais de um dia de viagem, 1 ou 2 dias de viagem. Tinha que ir posando, tá? Era uma coisa que levava uma semana, mais de uma semana, para ir e voltar, tá? Ia parando, vendendo, né? Cabo Verde, Boteiros, nas beirinhas de estrada lá, e posando, chegava o posto, vendia, já comprava mantimento, as coisas na volta e já chegava para casa. Então, olha para vocês verem quanto tempo que levava. Uma coisa que hoje você faz em algumas horas, né? Para ir daqui em Poços de Caldas hoje é questão de 1 hora de viagem. Antigamente, um carro de boi você levava o dia inteiro, mais de um dia. Então, olha como que os transportes, as inovações, elas tornam o mundo muito mais próximo, muito mais viável, né? E a mesma coisa com a comunicação, né? O avanço da comunicação, ela vai permitir com que as pessoas tenham mais contato, né? Como a gente falou. Então, lá, no século XIX, a popularização do jornal e o surgimento do rádio e da cinema levaram as informações em larga escala para a população, né? Por quê? Antes disso, não tinha jornal, não tinha comunicação, como que as pessoas sabiam o que estava acontecendo? Ou no disse-me-disse, né? Uma pessoa fala para outra, ou em alguns casos as cidades tinham uma pessoa que ia lá, ficava andando na cidade, na área central da cidade, anunciando, falando, olha, aconteceu isso, isso, isso. O rei, o governante, ele passa tal decreto, pá, 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 e fala. Ou então eles colocavam anúncio, mas como a maioria das pessoas não sabiam ler, normalmente era assim, ou um falava para o outro, ou tinha alguém que anunciava, né? Com o jornal, aí já não precisa, ele vende o jornal, a pessoa lê lá no jornal, e depois o rádio, né? Liga lá o radinho, escuta a notícia, e o cinema, né? Hoje, o cinema a gente vai para quê? A gente vai no cinema para assistir o filme, né? Só. Mas no início, ele, além de passar os filmes, ele também passava notícia, né? Porque as pessoas não tinham, a televisão era cara, o rádio, né, no início, depois a televisão ainda era cara, então muitas pessoas não tinham. Então, para saber as notícias, ia lá no cinema. Na época da guerra mesmo acontecia isso, lá da Segunda Guerra Mundial. O pessoal ia no cinema para saber as notícias, né? Claro que não era notícia nova, né? Quando a notícia chegava, já tinha passado faz muito tempo aquilo lá, né? Mas era uma forma de se saber, né? E aí o que vai tornar a comunicação instantânea é a invenção do telefone. Aí sim, né? Porque o telefone, ele permite que você se comunique instantaneamente. Então, a pessoa pode ligar e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Nossa, é mesmo? Agora? É agora, né? E aí, no século XX, lá em 1900, a partir da década, nós vamos ter o desenvolvimento da televisão, lá na década de 40, 50, e da internet, né, na década de 70, que vai surgir nas faculdades, né? Ela vai ser uma criação de cientistas para a comunicação entre eles mesmos, tá? E aí, com o tempo, ela vai começar a se popularizar, ganhar espaço público, né? E hoje tá no mundo inteiro, né? Então, hoje, nós, que nem tem aqui, nós temos, por exemplo, 97,2% das casas hoje tem televisão. Ela é um lugar comum, apesar da maioria das pessoas usar só para assistir novela, Jornal Nacional e Big Brother Brasil, né? Mas tem. E na década de 90 nós temos a popularização da internet, tá, gente? Ela começa a ganhar força na década de 90. A internet de escada, que era um horror, porque ela dependia de uma linha de telefone fixo. Então, para você usar a internet, você tinha que ter um telefone fixo, né? E aí, enquanto você estava usando a internet, o telefone não funcionava.
Então, se você estivesse esperando uma ligação, você não podia usar a internet. E se você tivesse que fazer alguma coisa na internet, se alguém quisesse falar com você pelo telefone, ela ia ligar e ia dar um sinal da internet, tá? Então, e hoje em dia já não tem mais essa dependência. Então, hoje a gente consome a mídia do mundo inteiro, né? Música, filme, série, está tudo disponível o tempo todo, né? Para quem tem acesso. E está crescendo cada vez mais, né? Apesar de não ser uniforme, tá? Hoje a gente vê que, olha lá, a maioria dos usuários é sexo masculino, vive em países desenvolvidos, né? E aí isso acontece por causa da precariedade, né, principalmente nos países mais pobres, tem falta de energia elétrica, a conexão não é tão boa, o custo é muito alto, então a pessoa entre comer e ter internet, claro que ela vai preferir comprar comida, né, gente? Questão cultural, questão de gênero, né? Países que são muito autoritários, que nem Coreia do Norte, por exemplo, não permite acesso à internet, né? Ou quando permite, normalmente permite só para algum grupo, né? Nem a gente vê lá naqueles países que tem extremismo islâmico, a gente vê que normalmente só os homens têm direito, né? E aí vai, né? Cuba só recentemente liberou o acesso, né? Até então só quem era do governo tinha acesso à internet, agora já está liberando para o pessoal, mas ainda assim, coisa. E esse gráfico nos mostra o acesso, né, a essas tecnologias de informação. Então a gente vê, ó, no Brasil, tá? No mundo, tá? Aqui no mundo, pensei Brasil, mas no mundo. A gente vê aqui a banda larga de celular, a linha azul. A maioria das pessoas acessa pelo celular. Eu imagino, inclusive vocês, né, eu imagino que todos estejam pelo celular, né? Então, é o mais comum, porque é mais fácil, mais barato, é mais simples de usar, né? Logo depois vem os celular também, seria o pré-pago, né? Primeiro seria a assinatura de banda larga, o pós-pago, né? E depois o pré-pago. E a usuário de internet fixa em casa, como é o meu caso, tá? E olha lá, telefone fixo e a banda larga fixa tá cada vez diminuindo mais, tá? Tá cada vez tendo menos internet assim fixa mesmo nas casas, tá? E aí nós temos a questão do fluxo mundial, que já está acabando a aula, eu vou falar rapidinho, que é o fluxo de pessoas, de informações, de mercadorias e capitais entre os países. A entrada e saída, tá? Desses recursos, tá? Então, o quanto entra e o quanto sai, né? Dentro desse sistema capitalista nos países, tá? E a gente vai ver que esse fluxo, ele é mais presente nos países mais desenvolvidos, que têm uma rede de transporte e comunicação melhor. Então, isso acontece mais entre os países ricos, né? E o fluxo, normalmente, ele não é igual entre todos. A gente vai ver que há uma desigualdade. Por quê? O fluxo, olha lá, principalmente América Anglo-Saxônica, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. Sai deles para eles mesmos, olha lá, os maiores fluxos, as setas maiores, a gente vê que é entre eles. Então, dinheiro, tecnologia, pessoas, a movimentação é entre eles, os ricos, né? E dos pobres para os ricos é menores, e normalmente o que acontece? Os pobres enviam a matéria-prima muito barato, né, ganhando pouco, e pegam dessas regiões ricas o produto industrializado caro, né? Que nem o Brasil importa minério de ferro para os Estados Unidos, vende para eles o minério de ferro e recebe os eletrônicos extremamente caros, né? Como é um PlayStation da vida, que a gente sabe muito bem que não tem que vender um rim para comprar um e ainda assim você fica devendo, né? Então, o fluxo de mercadorias é justamente entre os países ricos, mercadoria, pessoa, tudo mais, né? A vantagem é dessas regiões, tá? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Da aula ou não? Fala comigo, gente. Liga o microfone, deixa eu escutar a voz de vocês, pô. Não falei palavra, perdão. Então é isso, pessoal.